texto aqui, ó, Apocalipse 6, 9 a 11. Vamos ler? Quando o Cordeiro quebrou o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que deram. Clamaram com voz forte, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas, nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então a cada um deles foi dada uma veste branca, e lhes foi pedido que repousassem ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que iam sendo mortos, como eles tinham sido. Nós vimos bastante informação a semana passada, e eu quero só frisar o finalzinho da semana passada para eu dar continuidade, né? Nós vimos que a razão do juízo de Deus que virá, inclusive no capítulo 8, ele é justamente uma resposta a essa oração dos mártires. Existe uma oração aqui, não é isso? Até quando, Senhor, não julgas aqueles que derramaram o nosso sangue? E nós temos que entender que muitos dos juízos de Deus é justamente resposta dessa oração dos mártires. E Deus vai então julgar os habitantes da terra. Lembra que habitantes da terra em Apocalipse são os não salvos, tá? É um código do texto. Habitantes da terra está excluído do julgamento, quando fala habitantes da terra, a igreja. Pelo contrário, a igreja, em parte, nós vamos ver aqui, em alguns tipos de juízo ela vai ser preservada, em outros não. Nós vamos ver isso com a leitura, tá? Inclusive aqueles que Deus vai selar depois do interlúdio dos selos, a gente vai ver isso interessante. Então nós paramos aqui e vimos que então Deus vai responder. E a vingança, né, é uma palavra dura, a palavra vingança soa muito forte para a gente. Mas a Bíblia ela não tira, é vingança mesmo. A diferença é que Deus sempre falou o seguinte: a vingança não pertence a vocês. Porque a vingança de Deus, ela se mistura com o que é justo. Não existe vingança injusta na mão de Deus. Então nós podemos inclusive dizer vingança e justiça quando diz respeito a Deus. Quando diz respeito ao ser humano, não. Vingança é vingança, justiça é justiça. Vingança é algo pessoal, egoísta, algo que eu quero vingar de alguém que fez e maltratar e fazer o mesmo com aquilo que foi feito. Isso é vingança. Nós, quando queremos que o outro pague sem vingança, a gente recorre ao que é justo, a justiça. Em Deus não há diferença, justiça e vingança, elas estão juntas. Deus não é injusto na vingança, né? Então, por isso que é uma palavra forte e é uma palavra de vingança. Ele está falando, até quando não vingas o sangue daqueles que derramaram sangue, julgas. Há uma vindicação que a gente fala, né, dos santos. Então a vingança final, a gente vai estudar em Apocalipse, vamos sempre, a gente vai e volta, né, para a gente sempre conectando com o que está acontecendo. Vamos ler no capítulo 20, e a gente retorna aqui para o texto. Apocalipse 20, versículo 4. Eu já li mais de uma vez esse texto, vou ler novamente. Diz assim: vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada autoridade para julgar. Vi ainda as almas dos que foram decapitados, por terem dado testemunho de Jesus e proclamado a palavra de Deus. Olha como esse texto tem a ver com o capítulo 6, que os mártires estão clamando debaixo do altar. Aqui ele está falando que os que foram decapitados pela palavra de Jesus, pelo testemunho. Então, existe um vínculo entre aquele pedacinho do capítulo 6 e o que está acontecendo no capítulo 20. Então, olha lá. Vi ainda as almas dos que foram decapitados por terem dado testemunho de Jesus e proclamado a palavra de Deus. Estes são os que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam a sua marca na testa e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então aqueles que não se dobraram ao domínio de Satanás, representado aqui na besta, né,
e não receberam a marca, o controle tanto dessa pessoa, a gente vai ver, como desse sistema demoníaco e anticristão. Eles não se dobraram, muitos deles foram martirizados por isso, decapitados por isso, né? Mas eles vão agora o quê? Reinar com Cristo. Então há um governo em Cristo daqueles que estão sendo martirizados. E no versículo 11 ele também fala do juízo. Vi agora, obviamente, aquele juízo final que a gente fala, né? Vi um grande trono branco e aquele que está sentado nele. A terra e o céu fugiram da presença dele. Isso aqui é interessante. Nós vamos ver também aqui no texto, bem aqui no começo, capítulo 6, 7. Aqui no 6 nós vamos ver que vai chegar uma hora que os habitantes da terra vão querer fugir da face de Deus. Tamanho o terror do juízo de Deus, né, da vingança de Deus aos habitantes da terra, que o desejo deles vai ser fugir. E é justamente o que está acontecendo diante do trono agora final, né? Então olha lá, a terra e o céu fugiram da presença dele, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos. Nós vamos ver esse mesmo termo aqui no capítulo 6. Vi os mortos, os grandes, os pequenos, que estavam em pé diante do trono. Então foram abertos livros. Ainda outro livro, o livro da vida foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que estava escrito nos livros. O mar entregou os mortos que nele estavam. A morte e o inferno entregaram os mortos. Você lembra que a morte e o Hades estavam lá catando gente, igual a gente falou? A morte, o inferno e o Hades estão soltando os seus mortos. O mar entregou, a morte e o inferno entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Então o julgamento de Deus, você percebe que está conectado de alguma forma também ao martírio. É uma resposta ao martírio. Deus vai fazer a sua justiça. Aqueles que perseguiram a igreja, mataram os representantes de Cristo, mataram a igreja, decapitaram pessoas que estavam pregando o evangelho, eles vão ser julgados. Isso é uma promessa dentro do livro de Apocalipse, tá certo? Então nós vamos continuar aqui. Deixa eu só fechar. Versículo 11. Então, a cada um deles, a cada um de quem? Dos mártires. A cada um dos mártires foi dada uma veste branca, né? Aqui óbvio que nós sabemos aqui que essa veste branca, né, a túnica branca aqui, sempre tem a ver com uma vindicação, justiça, né, pureza, né? E é isso que a gente vai ver. O mais provável é que ela indique, de forma geral, justamente a vindicação e a recompensa dos mártires pela fidelidade. Então essas vestes brancas é como assim, eu estou dando a vocês, vestindo vocês da recompensa da fidelidade de vocês. Tá? E tem um outro teólogo que ele diz assim: a túnica branca é um símbolo da salvação concedida ao fiel, com base no ato salvífico de Cristo, e por causa de sua comunhão com Deus, que foi preservada pela obediência fiel. O branco então aqui é a cor da alegria do tempo final, mas também da pureza imaculada desses homens que deram as suas vidas para Deus. Então existe aqui um ato de vestimenta, de recompensa pela vida que eles viveram no martírio aqui diante do Senhor. Então a cada um foi dada veste branca, e lhes foi pedido que eles repousassem, gente, que eles esperassem. Não sei se tem outra tradução aí em vez de repousar, tem alguma outra? Descansasse, né? Há um descanso de espera. Então vocês estão pedindo, mas calma, haja paciência agora, espere, descanse no Senhor, não é isso? É literalmente isso, descanse, repousem mais um pouco, aguardem mais um pouco, descansa, né? Mais um pouco. Até quando vocês vão repousar mais um pouco? Até que também se completasse o número dos outros mártires.
de mais mártires, né? Então existe um número aqui, que até eu escrevi aqui, esse conceito, ele é estranho para a maioria das pessoas hoje. Porém, era uma ênfase comum nos escritos apocalípticos, para dizer que Deus, em sua soberania, Ele estabeleceu um número fixo de mártires, que serão mortos antes do juízo final. Então, na escatologia, nesses livros escatológicos, quando ele coloca números, Deus estabelece limites. É assim, ninguém vai ser morto além do que eu permitir, mas tem um número que deve se completar. Isso mostra novamente que Deus é soberano, que até aqueles que estão sendo mortos estão contados a dedo, e há então uma permissão de Deus para que essas pessoas testemunhem com sangue, do jeito que o Senhor deles, o nosso Senhor, venceu com sangue. Os mártires vencem com sangue. Olha que negócio profundo para a gente, difícil de nós, né, igreja brasileira, entendermos isso. É tão loucura, né, o evangelho nesse sentido, que é o que Paulo fala. O rei dos reis, o trono do rei dos reis foi uma cruz. Ele é entronizado na cruz. Na cruz, depois da ressurreição, foi-me dado todo o poder no céu e na terra. Ele é entronizado numa cruz, naquilo que representaria vergonha, e simplesmente um símbolo de ele foi vencido pelo Império Romano. É ali que ele vence o Império Romano, é na cruz com o seu sangue. E aí Deus ressuscita e mostra que ele vence toda a maldade, todo o poderio humano. E os mártires, parece que eles estão perdendo ao perderem suas vidas. E em Apocalipse mostra que o martírio é a vitória, justamente também com sangue, da fidelidade ao Cordeiro que foi morto e ressuscitou. E do mesmo jeito que Jesus ressuscita, ele promete a ressurreição. Gente, é uma história, ele está chamando a gente para viver algo muito semelhante ao que ele viveu. Por isso em Filipenses diz: haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que não teve o desejo de usurpar o lugar de Deus, mas ele se humilhou, se tornou servo, foi obediente até a morte de cruz. Isso é o caminho da igreja. E às vezes, né, o que eu tenho falado, a igreja esquece desse caminho. A gente quer a glória antes da cruz. Entende? A gente quer o trono e reinar antes do martírio. A igreja brasileira, ela está com essa sensação. Nós queremos desfrutar daquilo que é prometido na eternidade antecipadamente, sem darmos o testemunho, sem sermos martirizados, sem passarmos pela cruz, sem tomarmos a nossa cruz. E o caminho de Jesus não foi esse. O caminho de Jesus foi a cruz. Após a cruz, a glorificação. E esse é o caminho da igreja, gente, né? Esse é o caminho da igreja. Deus conhece cada um que será morto como mártir e os vindicará no tempo devido, que logo virá. O restante do capítulo 6, ele mostra exatamente como isso vai acontecer em breve. A gente vai ver, né? Vamos ler aí do versículo 12 agora ao 14. Olha o que acontece agora. Aqui a gente fala na teologia, acontece uma teofania, né? Ou uma epifania. Teofanias são aparições de Deus, manifestações de Deus em linguagens visíveis. Aconteceu isso lá no monte, não é? No Sinai, quando estava trovejando, trovão, vento, relâmpago. São teofanias, tá? E aqui acontece também. A gente vai ver, no versículo 12 a 14 diz assim: vi quando o Cordeiro quebrou o sexto selo. Houve um grande terremoto. O sol se tornou negro como pano de saco feito de crina. A lua ficou toda vermelha como sangue. As estrelas do céu caíram sobre a terra, como a figueira deixa cair os seus figos verdes, quando sacudida por um vento forte. E o céu recolheu-se, como se o céu se enrolou, igual um pergaminho, quando se enrola. Então todos os montes e as ilhas foram removidas ou movidas do seu lugar. Gente, o que acontece aqui? Apresenta-se então uma teofania, né, tempestuosa, né,
de terremotos, tantas coisas acontecendo aí, que é justamente sinais que precedem o escatom, o final do tempo. Então são sinalizações que os finais dos tempos estão sendo anunciados. Está acontecendo, as coisas estão finalizando. Eu vou voltar a tudo isso que eu estou falando. No 15 a 17, nós vamos ver que o temor, o medo que os habitantes da terra começam a sentir. Esse povo aí, que não quer Deus, que fala contra Deus, que se rebela contra Deus, que se coloca no lugar de Deus, que persegue as pessoas de Deus, essas pessoas estão todas incluídas nessa sensação agora final. Olha lá no 15 a 17. Os reis da terra, olha as categorias de tudo quanto é gente da terra. Reis, os grandes, as pessoas, né? Os grandes da terra, que são os nobres da época, né? Do império. Os comandantes, os ricos, os poderosos. Todo escravo, todo livre, se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes. E disseram aos montes e aos rochedos, olha o desejo deles diante do que estava acontecendo, pedindo para os rochedos, para as montanhas, para os penhascos, caiam sobre nós. Meu irmão, você sabe o temor e uma angústia para um ser humano pedir para um monte cair sobre ele? Será que passa na nossa cabeça o estado de terror que essas pessoas estão, ao ponto de falar para as montanhas, caem sobre nós, me mate, porque nós não queremos a face de Deus, porque a face de Deus é pior do que os montes caírem sobre nós. Olha o estado de terror dos habitantes da terra agora, a hora que Deus aparece para julgá-los, né? Caiam sobre nós e nos escondam da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles, e quem poderá subsistir? Meu irmão, nós, obviamente que a partir de Jesus, o caminho para nós foi aberto, o Santo dos Santos está aberto, o caminho foi aberto, mas nós não temos ideia do que é pedir para estar diante da face de Deus. Por isso que os profetas do Antigo Testamento, quando eles tinham uma visão de Deus, eles ficavam com muito medo. E a fala que eles tinham, quem lembra? Ai de mim, vou morrer, porque eu vi o Senhor. Nós perdemos esse senso de soberania, de poder, de santidade, quando a gente fala de Deus. Nós pedimos a face de Deus, nem entendemos o que a gente está pedindo. O caminho foi aberto para a gente. Nós temos esse caminho aberto, porque Cristo sofreu a ira de Deus na cruz. É só através de Cristo, do jeito que eu falei domingo, é só em nome de Jesus. Isso quer dizer em nome de Jesus, que eu posso me aproximar de Deus sem ser fulminado. Sem a santidade dele e a glória dele distinguir a minha existência. Ninguém podia se aproximar de Deus. Nem Moisés, Deus deixou ver a face. Eu vou te esconder atrás da rocha, Moisés. Vou mostrar minhas costas. E essa percepção da grandeza do Deus que nós servimos, nós precisamos ter, apesar da intimidade, por causa de Cristo, né? Apesar de não podemos nos aproximar e conversar com Deus, ao ponto de Jesus falar que Ele nos tem feito amigos. Mas amigos em que sentido? De compartilhar o coração, não é de desrespeito, de amiguinho. A gente hoje tem entendimento de amigo. Você sabe o que era ser amigo de um rei? Era correr o risco de ser morto a qualquer hora. A gente não entende essa dimensão
Jesus é o Rei dos Reis. Ele está chamando a gente de amigo, porque Ele está dando o coração dele para a gente, os ensinos mais profundos, dando a intimidade do seu coração, dos seus ensinos. Só que isso não quer dizer que a gente pode agir diante dele como se ele não fosse rei. A gente vai pisar meio fora do negócio. Nem Esther, a mulher do rei lá, se comportava de qualquer jeito. A mulher do cara. Por causa do senso que existe entre a intimidade e o respeito ao poder do rei. Nós temos essa tensão. Nós somos amigos do rei. Lembra que ele dá a intimidade, mas não esqueça de quem ele é e o poder e o lugar que ele tem. É diferente do nosso. Não é na mesma, né? Essa é uma tensão. Se a gente esquece um pouquinho a amizade, a gente perde aquela intimidade gostosa. Se a gente esquece o poder, a gente chega a desrespeitá-lo. Existe um termo aonde tem o senso da intimidade sem perder o temor. E é isso. E parece que às vezes nos falta essa sensação aqui, né? O que será que se eu não tivesse Cristo? Olha o que eu ia passar. Isso aqui, por que nós não vamos sentir isso? Por causa de Cristo. Porque a sensação de justiça de Jesus em nós, e da vida e da obra de Cristo é tão gloriosa, que ela entende que eu não vou ser julgado por isso. Deus é meu Pai, Ele me amou e me trouxe para perto. Mas existe toda essa tensão que a gente precisa entender, para a gente nunca perder o quê? O temor do Senhor. Volta lá agora, vamos voltar para a gente fazer algumas observações, como a gente tem feito. Sexto selo foi aberto, né? No versículo 12. Antes de continuarmos, voltarmos à leitura, o sexto selo, ele está fazendo o que aqui? Ele está inaugurando o cumprimento da promessa de Deus de vingar o sangue dos mártires. Aqui há o que? A porta foi aberta, porque chegou o tempo, como nós lemos lá embaixo, o dia da ira deles chegou. Versículo 17. Então, nós temos que entender que não há uma cronologia aqui. Esse é o problema que eu sempre tenho falado para ler Apocalipse. Você percebe que aqui, ele está pulando como que se o número dos mártires tivesse chegado. Por quê? Ele está vindo aos habitantes da terra com juízo. Mas ele não falou que ia julgar só depois que o número completasse? Sim ou não? É. Então não tem aqui uma cronologia, tem um lapso de acontecimentos. Ele passa só no relato da revelação de que o juízo vai vir. E ele mostra o momento como isso está chegando. Tá? Então é importante, porque senão Deus falou que vai julgar, e que é justamente o dia da ira, nós vamos ver o dia da ira de Deus, profetizado em todo o Antigo Testamento. Ele está falando que chegou. Esse é o dia da ira. Se o dia da ira chegou, é justamente o julgamento que os mártires estão pedindo. Mas Deus acabou de falar para eles esperarem. Como que ele já fala que está vindo o dia da ira? Por quê? Porque não está tratando de tempo. Está tratando de eventos escatológicos. Entre Deus falar, espere, e o versículo, que é justamente no versículo, né, os versículos anteriores ali, para esse selo, tem um lapso temporal que a gente não sabe quanto tempo é. O que ele está mostrando está vendo? O sexto selo inicia a resposta da oração dos mártires. E é isso que nós vamos estar vendo aqui. Tá? Então, o abalo do céu, gente, era um sinal apocalíptico para a vinda do Senhor, e significa que o final da história mundial está chegando. Né? Vamos ver isso no Novo Testamento antes também. Abra lá em Marcos, para a gente sempre lembrar que tudo o que está acontecendo está conectado com o que Jesus falou, com o Antigo Testamento, né? É uma continuidade. Nós vimos que os salmos imprecatórios, né,
eles vão estar se cumprindo justamente agora em Apocalipse. Deus vai estar respondendo todas as imprecações, né, lá do Antigo Testamento. 13, versículo 24. Mas naqueles dias, após a referida tribulação, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, e os poderosos do céu serão abalados. Presta atenção no que você está lendo aqui no versículo 25, que eu vou falar sobre isso. As estrelas cairão do firmamento. Bom, vou falar já, para não deixar, né, dar spoiler já. As estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. O que eu estou adiantando aqui? Vamos lá. Quando a Bíblia está falando de todo o corpo celeste, sol, lua, estrelas, caindo, sendo abalado, modificados, desestruturados, nós temos um problema aqui na interpretação. Isso pode ser literal? Pode. Pode não ser? Pode. Por quê? Vou te falar já. Um dos exemplos, por exemplo, quando José teve um sonho, como que no sonho o pai, a mãe e os irmãos foram representados? Num dos dois sonhos, no segundo, se não me engano. Sol, lua e estrelas. Sol, lua e 11 estrelas, que eram os outros 11 irmãos. Na literatura apocalíptica, escatológica, corpos celestes podem representar poderes, tanto celestiais como humanos. O que está falando aqui pode ser uma desestrutura do cosmos, literal, pode. Eu estou falando que a gente não sabe, pode. Pode ser uma desestrutura de poderes espirituais e terrenos, que isso aqui está falando. Pode, e pode ser as duas coisas. Então, como pode, a gente não tem certeza. Quem fala que tem certeza, está falando uma coisa que não é verdade. Porque, vou dar outro exemplo, quando em Jó fala que as estrelas do céu, as estrelas da manhã apareceram diante de Deus. Estava falando dos anjos de Deus. Tá? Eu estou lembrando desses exemplos para você. E aqui Jesus, como um homem judeu, que pensa de forma aqui, como um bom hebreu que ele era, judeu que ele era, o judeu ao escrever, ele sempre colocava uma frase e uma frase embaixo que interpretava a outra. É interessante que ele está fazendo algo muito semelhante. As estrelas cairão do firmamento, os poderes do céu serão abalados. Pode ser que os poderes do céu abalados estão aqui interpretando as estrelas caindo do firmamento. Porque isso é uma estrutura do hebreu escrever. Eu já expliquei para vocês. Por isso que, vou explicar de novo. Por isso que quando você lê Gênesis, você vai ver o livro de Gênesis contando a criação do homem 2 vezes. Já percebeu isso? Primeiro ele conta que o homem foi feito à imagem de Deus e os criou. Depois ele conta que Deus pega o pó da terra e sopra o Espírito. Ele está contando 2 vezes. Por quê? Na cabeça de um hebreu, isso para ele é comum. Ele conta e depois ele conta aquilo com detalhes. Ou ele explica o que foi contado. É muito natural isso na literatura hebraica. Isso chama-se, quando a gente vai estudar teologia do Antigo Testamento, chama paralelismos. Então você tem estruturas, né? Jesus usa muito isso em alguns, perdão. Marcos, os evangelistas, ao contar coisas de Jesus, ele, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui. A gente chama isso de sanduíche literário, né? É uma brincadeira que a gente faz. Por quê? Ele começa a contar a filha de Jairo. No meio do caminho aparece a mulher do fluxo de sangue. Não é assim?
e pega a história do meio. E lá no final ele fecha com a história da filha de Jairo. É um sanduíche. E essas histórias, uma está correlacionada com a outra. Alguma coisa tem algum ponto de ligação. Isso a mente de um escritor como Marcos faria naturalmente. Porque eles entendem o texto dessa forma. Tá certo? E assim vai acontecer em várias outras coisas. Tem salmos que acontece isso, várias literaturas acontece isso. É uma mentalidade hebraica. Pode ser que Jesus, como um bom aqui hebreu, judeu, no seu discurso, esteja falando justamente, já dando a interpretação dessa estrela do firmamento. Então tá, voltando, pastor, é ou não é o cosmos que está sendo desestruturado? Não sei. Pode ser as duas coisas. Pode ser literalmente o Sol, a Lua, como muitos acreditam. Inclusive, há um tempo atrás, alguns já tinham falado que até essa lua de sangue já tinha acontecido. Não sei se vocês lembram de uma história de um eclipse que teve, né, um tempo atrás. O pessoal fica buscando essas coisas, né? E pode ser, mas se foi a lua de sol lá, o resto não aconteceu, ninguém pediu para monte cair sobre eles, então não foi esse momento ainda. Outra coisa, que eu vou trazer objeções a um pouquinho a leitura literal. Está falando aqui que os habitantes da terra vão clamar que os montes e os penhascos caem. E aí em Penápolis, cadê os montes? Cadê os penhascos? O que a gente vai fazer? Deus não vai julgar os habitantes que moram em Penápolis, porque não tem monte nem penhasco, nem caverna para se esconder. Então até que ponto isso é literal? Ou Jesus está pegando as figuras da região do Oriente Médio, para eles entenderem o que Deus está querendo falar. Haverá muito medo, terror pelo julgamento. E quando naquela época, né, pessoas de outras nações, impérios, né, exércitos viessem dominá-los, para onde eles fugiriam? Para os montes, para os penhascos. Aquilo era uma fuga de guerra e um clamor pela morte. Eu prefiro morrer que o monte caia a ver o julgamento, aquilo que virá. Então nós temos que entender que, se for literal, não é para todo mundo, porque tem lugar que não tem monte, não tem penhasco, não tem caverna, mas o senso de temor é igual para todo mundo. Você percebe como é complicado a gente querer ler tudo ao pé da letra, como se fosse tudo literalzinho? Não é. Nós já vimos quantas vezes que o número 7 no Apocalipse não é literal, né? 7 chifres do cordeiro. Já vamos chegar lá, Jesus vê Jesus, um cordeiro com 7 chifres. Não, né? Os 7 olhos não, são figuras. Apocalipse trabalha com imagem apocalíptica, com imagem escatológica. Nós temos que pegar a mensagem. A mensagem aqui é: Deus, de forma aterrorizante, vai vingar o sangue dos mártires. E o ser humano, os homens da terra, os habitantes da terra, vão enfrentar o julgamento de Deus, seja ele qual for. Aqui eu me livro de querer ficar achando interpretações literais. Eu entendo a mensagem: vai haver julgamento, ninguém vai fugir, e ponto final, meu irmão. Para que ficar brigando se a lua vai mesmo em sangue, se não vai? Meu irmão, se acontecer, ótimo, é um sinal. Se não acontecer, o julgamento não vai deixar de acontecer. É isso, o que importa é: eu estou falando que vai acontecer o julgamento, e ponto. O que é importante aqui? O que Jesus está falando, a linguagem escatológica de Jesus é a mesma que está acontecendo aqui em Apocalipse. Isso é interessante. Lá Jesus falou: as estrelas cairão do seu firmamento. O que está mostrando é que neste momento do 6º selo, provavelmente está conectado justamente com esse momento que Jesus está falando aqui, nesse versículo. Há uma conexão muito grande, porque as estrelas estão sendo abaladas. Então é o escatom que Jesus está falando ali, da volta do Filho do Homem, que está trazendo o dia do juízo final, o dia da ira. É uma das razões porque o interlúdio do capítulo 7 aparece depois do 6º selo.
Como o escatom chegou, então é a hora de olhar para os outros aspectos do período final da história da humanidade. O que eu estou falando aqui? Como o escatom chegou no dia do Senhor, no sexto selo, que ele está sendo quebrado, e o juízo de Deus está vindo, João agora quer que a gente olhe paralelamente o que está acontecendo em outras situações com a humanidade, antes do sétimo selo ser quebrado. Existe então um interlúdio. Então o interlúdio provavelmente vai colocar a igreja no lugar do que está acontecendo com o sexto selo. O que está acontecendo com a igreja agora? O que está acontecendo isso aqui? Que monte está caindo, sol. O que está acontecendo com a igreja aqui? Há uma conexão com o interlúdio. A gente vai ver isso aí. Tá bom? O terror que sobrevirá a muitos que infligiram tal sofrimento ao povo de Deus, os quais são os governantes desse mundo, seus seguidores, é um prenúncio da vindicação última, né, que vai ter. A ira de Deus e do Cordeiro abateu-se sobre os habitantes da terra por sua rebelião contra Deus e por sua crueldade contra o povo dele. Gente, a mensagem é clara. Deus nos vindicará por tudo que sacrificamos e sofremos por sua causa. Deus nos retribuirá. Vindicação é justiça e retribuição. Deus nos retribuirá no escatom, nos finais dos tempos, por tudo o que eu, você, a igreja de Cristo na face da terra, se sacrificou e sofreu pela causa do evangelho. Ninguém vai sofrer em vão pelo evangelho. Todos vão ser retribuídos, vindicados. Essa é a promessa. Mas a pergunta aqui permanece: estamos dispostos a perseverar e a sermos fiéis a Ele em meio à terrível oposição? Porque essa é uma questão do livro. Aquele que perseverar até o fim. E ele está falando aqui que quem vai ser vindicado? Aqueles que foram mortos no martírio e aqueles que não foram martirizados, mas foram fiéis a Cristo, ao Evangelho. Então essa é uma mensagem difícil, forte, que faz a gente refletir bastante, né? Essa é inclusive uma das questões, também uma das questões primordiais do livro aí, tá? Os sinais cósmicos aqui, como eu já falei, vou passar rapidinho. Há uma organização, eu já citei isso mais de uma vez, de ciclos de acontecimentos, né? Então há um ciclo dos selos, das trombetas e das taças. O segundo ciclo, que é o ciclo das trombetas, e o terceiro ciclo, as taças, repetem e desenvolvem o sentido do primeiro ciclo, que são os selos. Então essa é uma leitura interessante. Lá nas trombetas, nós vamos ver julgamentos que repetem alguns dos selos e desenvolvem. E lá nas taças também vão ter alguns que repetem os selos e desenvolvem, e inclusive desenvolve a extensão do julgamento, como eu tenho falado. Nos selos, uma quarta parte vai ser eliminada. Nas trombetas, a terça parte. E nas taças, a terra inteira. Porque a terra inteira tem que ser abalada de alguma forma. Aí sim, talvez, né? Podemos falar de uma literalidade ali. Por quê? Porque vai ter que acontecer a renovação do céu e da terra. Quer dizer, para Deus renovar, provavelmente vai cair tudo, vai cair a casa, né? Ele vai fazer uma reforma na casa. Igual se faz uma reforma, quebra, joga e faz de novo. E ele vai fazer o céu e a terra de novo. E destruir tudo aquilo que corrompeu as estruturas do cosmos, do universo, santificando toda a criação, né? Então, assim estamos no fim da história humana, né? A gente vai ver isso aqui. O abalo do céu ele é repetido também lá na sétima trombeta e na sétima taça. Olha que interessante. Então esse abalo do céu que está falando aqui, ele vai ser repetido na sétima trombeta e na sétima taça.
Em cada caso, a ênfase está na vinda de Deus em juízo. Então, em cada caso que fala do abalo do céu, qual é a ênfase? No juízo de Deus sobre os habitantes da terra. Então, inclusive, como a gente tem visto, em resposta às orações dos mártires. Vê o 12 de novo. Vi quando o cordeiro quebrou o sexto selo. Houve um grande terremoto. O sol se tornou negro, como pano de saco feito de crina. A lua ficou toda vermelha de sangue. O comentarista que eu tenho aqui, como base maior, ele entende tudo isso que eu estou falando com literalidade. Ele entende todo o abalo com literalidade. Quando eu trago isso, porque você vai ter outros comentaristas que entendem que pode não existir literalidade, pelo menos em tudo, né? Eu tenho dificuldade de não entender que não tem literalidade, pelo menos no final, porque para mim vai haver um abalo de toda a estrutura da terra para a renovação, tá? Mas é importante a gente entender que essas metáforas, elas existem. E a estrela, tanto é que a própria Apocalipse lá, a estrela, né, também fala das estrelas que eram os anjos da igreja. Lembra? As 7 estrelas da igreja da Ásia e o candelabro. As 7 estrelas quem eram? Eram os anjos, os mensageiros. Então, também é importante. Ao meu ver, eu gosto muito de conectar as coisas. Eu acho que as duas coisas acontecem. Vai haver um abalo cósmico e da estrutura do poderio humano, porque essas coisas se conectam, né? Elas estão juntas acontecendo. Ao mesmo tempo que as estrelas estão sendo abaladas, os poderes humanos estão sendo abalados. Então essas coisas, para mim, elas estão de alguma forma conectadas, né? Novamente, é Cristo que abre o sexto selo, né? Então Jesus é o digno de abrir o selo, não tem outro, só Ele pode. Ele abre o sexto. Logo depois do rompimento do selo, começa então a sequência, como a gente está vendo, de acontecimentos assustadores, na verdade, né? Aponta, um teólogo, ele aponta para a série de textos do Antigo Testamento, por trás dos sinais cósmicos dessa passagem de Apocalipse. Lá no Antigo Testamento, nós vamos ver várias profecias de abalos dos céus, das estrelas, né, cósmicos, várias profecias. Então, o que esse teólogo fala? Que o que está acontecendo aqui é justamente linkando com profecias e falando, está se cumprindo. Está se cumprindo o que Isaías falou, está se cumprindo o que Ezequiel falou, está se cumprindo o que Joel falou. Lembra que escureceria, né, tudo, Joel fala disso. Então, os profetas do Antigo Testamento profetizaram isso, que o sexto selo está iniciando. Então, tudo que está sendo profetizado está sendo cumprido. Tudo que foi profetizado, gente, no Antigo Testamento, foi cumprido em Jesus, no seu nascimento, na sua vida, na sua morte, na sua ressurreição, no tempo da igreja que nós estamos vivendo e no retorno dele. Toda a vida de Jesus cumpre todas as profecias, expectativas, esperanças do Antigo Testamento. Dos salmos imprecatórios, dos abalos sísmicos, tudo vai ser cumprido, né? Tudo. Isso é importante a gente lembrar. Sendo que Isaías 34 aqui, ele predomina. Olha o que diz Isaías 34:4. E todo o exército dos céus se dissolverá, e o céu se enrolará como um livro. Gente, exatamente a linguagem que está acontecendo aqui. Isso também, olha que interessante. Vamos lá, outra coisa que aqui é metáfora, tá? Cuidado aí, agora a terra é plana, né? O pessoal da terra plana aí. Cuidado com essas coisas. Gente, é metáfora. O céu Deus faz o cosmos, existe uma metáfora de enrolar e desenrolar como um pergaminho. Deus pega o firmamento, ele desenrola e colocou o firmamento, né? Agora o céu vai ser enrolado. É uma metáfora que ele está finalizando as coisas. Ele está enrolando, finalizando a época, a era desse mundo, para estabelecer uma nova época. Tá? Então, o que Isaías falou, o céu se enrolará como livro, e todo o seu exército cairá
como cai a folha da videira e da figueira. Gente, Apocalipse está citando Isaías. Você percebeu isso ou não? Ó, versículo 13. As estrelas do céu caíram sobre a terra, como a figueira deixa cair os seus figos verdes, quando sacudida por um vento. Justamente o que Isaías falou. Como cai a folha da videira e da figueira. Há uma modificação pequena, ele não fala videira aqui, mas há uma alusão a Isaías. E ele diz do mesmo jeito, versículo 14: e o céu recolheu-se como um pergaminho, como se enrola. Isaías. Então Deus está mostrando que o que Isaías profetizou, né? Há centenas de anos antes aí, está se cumprindo aqui, na quebra do sexto selo, tá certo? Houve um grande terremoto. Terremoto sempre está conectado a uma literatura apocalíptica de juízo, tá bom? O céu se tornou negro como pano de saco feito de crina. Vamos entender por que pano de saco feito de crina? O que é isso aí, né? Esse saco aí, gente, era um saco grosso, feito de pelo preto de cabra. Era um saco da época, tá? O que eles faziam com esse saco, na época lá? Eles usavam para luto. Então era um saco grosso, feito de pelo de cabra, preto. Tá? E ele era então vestido realmente ali em tempos de luto. Fica óbvio aqui, né? Que até o saco aqui é um tema de luto, naturalmente, do que está acontecendo aqui, né? E um terror mortal aí que está acontecendo por causa dos julgamentos aí, tá certo? A cena continua então com a figura da lua se tornando como sangue, né? Também outra sinalização escatológica. Nós vamos ver isso no Antigo Testamento, também Joel 2,31. O sol se converterá em trevas, Joel fala, e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Olha que interessante, né? Ali em Joel, esse texto, talvez a semana que vem eu posso adentrar, mas antecipando, Joel, Pedro cita esse texto como cumprimento quando? Lá em Pentecostes. Olha que interessante, com a literatura profética, ela também trabalha, como eu falei, em cumprimentos, como se fossem cíclicos, como eu tenho falado para vocês. Houve um cumprimento de Joel lá em Pentecostes, mas não total. É como que se parte de Joel foi cumprida em Pentecostes e parte de Joel está sendo cumprido no sexto selo. O que quer dizer que o escatom começou em Pentecostes? Nós temos que entender que os finais dos tempos, ele se inicia, na verdade, na ressurreição de Jesus. A ressurreição de Jesus é a inauguração da nova humanidade, da nova criação, do novo corpo. Ele inaugura um novo estado de ser e promete para a gente o mesmo corpo que ele tem, glorificado. Por isso ele fala que em Cristo nós somos nova criatura, nova criação. Nós ainda não experimentamos isso, é aquele conceito do já e ainda não. Já somos nova criatura, mas não experimentamos isso na sua plenitude. Aguardamos. Quando vamos ser? Quando o novo céu e a nova terra for transformado no dia do Senhor final. Tá bom? Então, gente, essas coisas são tremendas, elas estão se conectando, vão se cumprindo, e a gente vai parar aqui, porque tem bastante coisinha ainda, detalhe, que a gente vai continuar trabalhando a semana que vem, tá certo? Então, nós estamos aqui no sexto selo, o sexto selo está inaugurando aqui os finais dos tempos, e justamente trazendo esse conceito, no versículo 17, do grande dia da ira. Que esse dia está profetizado também na Bíblia inteira. Na Bíblia inteira, chamado dia do Senhor, o grande dia, o dia da ira, né, é o dia da vingança. Esse dia chegou aqui no selo 6, né, no sexto selo sendo quebrado. Tá bom? Então ele está o quê? Inaugurando ali acontecimentos finais. Por isso que todas as outras coisas, nós temos que entender que tem um lapso de tempo que ele pode estar retornando algumas coisas do sexto selo.
Porque aqui já é o dia da ira. Mas tem um monte de coisa que vai acontecer. Por quê? Porque está paralelo a isso. Não são coisas futuras depois do dia da ira. São coisas que acontecem simultaneamente. Algumas ele retrocede. Você vê como não existe cronologia exata? Então nós temos que tomar cuidado com essas leituras literais e cronológicas assim. Cronológicas, né? A literalidade em algumas coisas eu acredito aqui. E a gente vai trabalhar isso, mas eu sempre vou trazer um contraponto. Tem pessoas que não acreditam, né? Tem pessoas que entendem dessa forma e a gente abre aí a conversa, né? Para a gente entender isso aí, tá? Isso tem que provocar em nós, para a gente encerrar, o quê? Temor, né? Tem que provocar em nós, gente. Temor, responsabilidade, seriedade com o Evangelho, né? Seriedade com o que é viver para Cristo, o que é ser fiel a Cristo. Tem que provocar em nós, né? Essa reflexão. Mais do que a gente querer ficar, né, adivinhando quando essas coisas vão acontecer, que é o que eu tenho falado, com o pessoal que estuda Apocalipse, sempre quer ficar adivinhando as coisas, não adivinha nada não, põe a vida em ordem. Porque com a vida em ordem, meu irmão, pode acontecer qualquer momento que a gente está com Ele. E é o que é o mais importante, tá certo? É isso que é o mais importante. Vamos orar?